Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no nosso canal para fazer o estudo de Provérbios 22. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos, vamos aqui poder passar um pouquinho daquilo que a gente tem lido e aprendido aqui com a palavra, com os Provérbios de Salomão, com os ensinamentos que deixaram para a gente. E lembre-se que Provérbios não é só questão de ser a Bíblia. Tem muitas pessoas cultas, empresários, que lêem esse livro de Provérbios para aprender e aplicar no seu dia a dia. Então vamos para a leitura, Provérbios 22. De maior valor é a boa fama do que as muitas riquezas, e ser estimado vale mais do que a prata e o ouro. Cultive uma boa reputação. O que importa na vida não é o dinheiro, não compra. Então, aquilo que te importa mais, lembre-se que não é com dinheiro. O dinheiro não é tudo na vida. O rico e o pobre se encontram, e eles todos fez o Senhor. Deus fez tanto o rico como o pobre. E o que eles fazem com o seu tempo os diferencia. Deus criou o pobre, Deus criou o rico. Instrua um menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. Lembre-se de sempre ensinar os seus filhos aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus. Instrua seus filhos com aquilo que você deseja para eles. Instrua no caminho da verdade. Porque depois, quando eles crescerem, eles vão lembrar desse ensinamento. E você quer que os seus filhos tenham uma vida de paz, amor, em função daquilo que você vive, ou você quer uma perdição para eles? Então, instrua eles no caminho da verdade, do caráter, do amor, da paz. Instrua eles na palavra de Deus. O que vê com um olhar misericordioso será abençoado, porque deu do seu pão ao indigente. Seja uma pessoa generosa. Ajude o próximo. Reparta aquilo que você tem. Não pense só em você e esquece do próximo. Você contribui com o próximo, muitas vezes com um prato de comida, com alguma coisa. Isso Deus abençoa você e faz você prosperar cada dia mais. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a fará se afastar dela. Quando você instrui a criança, aqui está dizendo que você faz com que ela aprenda cada vez mais. A criança precisa ser disciplinada para aprender o que é certo e errado, pois a natureza humana é caída, é pecadora. Então ensine a criança. Com a vara não quer dizer que você precisa ficar batendo nela. Com a vara é no sentido de você ensinar o que é correto, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Não te entremendas com o iracundo, nem acompanhes o homem furioso, para que não aprendas as suas maneiras e tome laços para a tua alma. Cuidado com nossas amizades, para não nos tornarmos igual aos murmuradores. Tens visto um homem diligente em seu trabalho? Diante dos reis estará. Não estará entre os homens de inferior posição.
Seja excelente, habilidoso, para ser promovido, reconhecido em tudo que você faz. Quando você faz a coisa certa, você é reconhecido pelas pessoas, pelo seu patrão, pelo seu cônjuge, pelos seus líderes. Então, procura sempre fazer aquilo que agrada, aquilo que faz algo de melhor para o próximo. Nossa, eu adorei esse Provérbios, gostei muito porque ele fala sobre riqueza e pobreza. E nós temos diferentes formas de pensar, né? É muito subjetivo falar em riqueza e pobreza. Cada um pode ter um pensamento diferenciado, mas nós temos que lembrar que Deus é justo, né? E sem Ele nada acontece. E por isso que nós temos que temer, né? E ter essa dependência do Senhor e saber que tudo aquilo que nós temos, nós dependemos dele. E que também nós temos que honrar aqueles que nos ensinaram, que também fazem parte da nossa jornada. Muitas vezes, as pessoas que antecedem lá no início, né, de quando a gente começa a nossa caminhada, a gente vai observando que a gente tem vários bloqueios que vão fazendo parte da nossa vida, e muitas vezes a gente começa a terceirizar que esses bloqueios, porque nós não crescemos, porque foi por conta do meu pai, por conta da minha mãe, porque a gente fica terceirizando culpados para a nossa vida, e isso nos impede que nós realmente possamos desenvolver uma vida de riqueza, de prosperidade, de abundância e de plenitude. Então, nós temos que ser temente a Deus, porque sem Ele nada acontece na nossa vida. Nós temos que ter muita gratidão pelos nossos pais, né? Porque eles é que nos antecedem os nossos passos, né? De quando a gente inicia a nossa caminhada. E quando a gente fala em riqueza e pobreza, quando nós nascemos todos pobres. E Deus, Ele é tão justo que Ele nos criou aqui, né, dessa forma, sem ter nada. À medida que nós vamos desenvolvendo, crescendo, aprendendo, é que nós vamos adquirindo as nossas riquezas. Por mais que a gente nasça num berço de grande riqueza, mas se nós não soubermos fazer gerenciamento de tudo isso que nós, de repente, podemos ter na vida, a gente pode perder tudo. Então, Deus, ele é muito justo, porque quando ele nos criou, ele já nos criou pobre. Então, eu acho bem interessante que aqui a riqueza e a pobreza só depende de nós, né? Então, não adianta a gente criticar, julgar, de repente, uma pessoa que ela está numa condição melhor de vida, porque nós somos pobres e porque a gente não conseguiu estudar ou porque a gente não conseguiu atingir os nossos objetivos. Então, eu alerto vocês para atenção, se por acaso você, né, está sem sonho, sem objetivo, você já não está no caminho da sabedoria, porque nós temos que ter sonho, nós temos que ter objetivo, porque Deus nos criou como se fosse aqui, né, que fala da criança estultícia, no versículo 15, né, a criança, ela é ignorante, ela é tola, então ela precisa de ensinamento, e nós que somos adultos, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que abastecer, alimentar o nosso espírito com conhecimento, para que a gente tenha sabedoria, para que nós possamos ter os nossos sonhos, os nossos objetivos, né, e ir se engrenando com essa sabedoria, porque não é a riqueza no dinheiro. Deus nos criou e nós temos que pensar qual é o fruto que nós estamos deixando aqui na terra. Qual o seu fruto que você está deixando aqui? Você está deixando herança, dinheiro, ou você está deixando um legado? O que é mais importante? O que é mais rico? A sabedoria vale muito mais do que o ouro e a prata. Então, nós não podemos dispensar o conhecimento. Nós temos que nos unir às pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, para que nós possamos ter conselheiros em nossas vidas, porque quantas vezes nós nos deparamos em dúvidas em nossas escolhas,
E as escolhas são feitas por nós. E nós não temos que ficar murmurando porque nós não temos isso, porque nós não temos aquilo, e achando culpados todos os dias na nossa vida, porque a gente não conseguiu se realizar profissionalmente, porque nós não conseguimos estudar. Quando a gente fala em riqueza ou pobreza, só depende de nós. Nós temos que nos levantar e nos fazer útil, né? E lembrar sempre que a nossa fé, a fé é acreditar em você, que você pode, que você vai conseguir, porque nós somos filhos amados, nós somos filhos do Pai, que, né, nós somos imagem e semelhança dele, e que nós podemos ter tudo e dominar sobre todas as coisas. Então, nós não temos que duvidar muitas vezes do nosso propósito. Se nós temos algo para conquistar, a certeza é nossa, porque Deus já colocou toda essa riqueza no mundo. Qual a dúvida? Porque você não tem a fé suficiente, porque você não acredita em você. Você é capaz de prosperar, e prosperidade não está ligado à riqueza. Prosperidade e plenitude é não deixar você ser dominado e ser pago pelo sonho dos outros. Então sonhe, tenha o seu propósito, tenha a sua vida, para que você ande em sabedoria e não seja dominado e pago pelos sonhos de terceiros. Você vai ser muito feliz, porque você é imagem e semelhança de Deus. Porque você está aqui para reinar e dominar sobre todas as coisas que existem neste mundo. E para agradar a Deus, a nossa fé tem que ser baseada em nós e nós acreditar no nosso eu, porque nós somos tementes a Deus. Nós temos sempre que lembrar que a gente tem que temer, né? E a dependência, sempre nós vamos depender do Pai, porque dessa forma nós vamos alcançar a riqueza, mas é uma riqueza de perguntar, né, para a vida, quais são os meus frutos, né? Porque os nossos frutos, né, como fala aqui, ter um bom nome não é ter dinheiro, é aquilo que nós estamos, como que nós estamos plantando, como que nós estamos cuidando de tudo aquilo que nós temos aqui. Nós temos que investir um tempo, nós temos que ter os cuidados para que nós possamos ter os bons frutos. E lembre-se que você tudo pode naquele que nos sustenta. E olha só como é interessante, né? Provérbios 22, ele tem alguns segredos do povo judeu para prosperar. Ter uma boa reputação, ser honesto. Ter humildade, reconhecer nossa limitação, reconhecer o poderio de Deus. Ter generosidade, ajudar as pessoas humildes e carentes. E trabalhar arduamente, porque o preguiçoso, ele nada planta e nada colhe. A sua colheita, ele vai só esperar, mas não vai ter. Então, trabalhe, prospere e seja cada dia mais firme nos propósitos, porque assim você vai ter a sua prosperidade, o seu conhecimento, as suas virtudes. Lembre-se dos 3 C. Curta, comente e compartilhe. Ajude o canal a chegar a outras pessoas que muitas vezes está ali desanimado, precisando de uma palavra amiga. Colabore com eles, colabore com nós. Nos ajude a divulgar, a falar um pouquinho mais da palavra, para que chegue a outros corações. E lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus te abençoe.